Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no GTUSP sobre legislação tributária municipal de Campinas. Nós estamos falando aí sobre a lei do IPTU e agora nós vamos falar um pouquinho sobre isenções do IPTU. Vamos ver quais isenções que a lei de Campinas prevê para o pagamento do IPTU. É uma parte que eu admito, é um pouquinho chato, tá certo, da gente estudar, mas não tem jeito. Essas hipóteses de isenção é muito comum cair em provas aí, em concursos municipais. Então é importante você ter uma boa noção sobre isso. Então vamos lá. O artigo 4º vai dizer que são isentos do imposto. Aí tem aqui um monte de situações. Primeiro, prevê lá no inciso 1º isenção para aposentados, desde que atenda um monte de requisitos aqui. Ó. Então tá lá, diz o seguinte, são isentos do IPTU os aposentados, os pensionistas, os beneficiários do amparo social ao idoso, do amparo social à pessoa portadora com deficiência e da renda mensal vitalícia. Então são aposentados e deficientes, né? Relativamente, vamos lá que já começa as condições, ó. Relativamente ao imóvel integrante do seu patrimônio classificado na categoria estritamente residencial, então tem que ser imóvel de residência, do aposentado, do pensionista, daquele que tem um benefício de prestação continuada ou do deficiente, e onde efetivamente residam, tá? Então ele tem que morar ali de fato. Se ele está alugando para terceiro, não tem direito à isenção. Condicionando-se a pessoa legalmente, ainda atendimento do seguinte, então aqui já tem condições, vão ter mais, né? Então, para o aposentado ou deficiente físico ter isenção em Campinas, o IPTU, primeiro, é só do imóvel residencial em que ele more, desde que obedeça o seguinte. Primeiro, não constar no patrimônio do interessado, do cônjuge, nenhum outro imóvel além daquele objeto do pedido de isenção. Então, só tem que ser o imóvel único do aposentado. E tem que morar nele. Além disso, ele deve perceber uma renda mensal proveniente de prestação previdenciária, acrescido de outros ganhos ou remunerações porventura existentes, não superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social vigente na época da protocolização do pedido, respeitado ainda o limite anual correspondente a 13 vezes o referido valor, incluindo o 13º salário. Ou seja, o cara não pode receber em média, né, por mês, mais do que o teto do INSS, ok? Ah, professor, mas se ele é aposentado, ele não recebe mais do que o teto do INSS, é claro. Depende, ele pode ser, por exemplo, aposentado do serviço público, né? E aí os antigos recebeu acima do teto. Além disso, ele pode receber outras fontes, que diz aqui, ó, acrescido de outros ganhos ou remunerações. Por exemplo, ele tem lá uma previdência privada, tá? E aí recebe, além, sei lá, recebe 4 mil do INSS e mais 4 mil da previdência privada. Opa, já estourou o limite, aí não tem direito à isenção. E além disso, outra condição, ó, a isenção de que trata esse inciso limita-se ao valor calculado do imposto no que não exceder a 416 o FIX. A UFIC está em torno de 3,50 aí, então nós podemos dizer o quê? Uns R$ 1.500, mais ou menos, né? Mais ou menos isso daí. Então, a isenção vai ser só até esse valor. Se o valor do IPTU for maior, veja que ele tem que preencher os demais requisitos, né? É um aposentado que mora no único imóvel que ele tem, o único imóvel residencial, e ele recebe, somando tudo que ele recebe, não ultrapassa o teto do INSS, ok? E aí tem que verificar se o valor do IPTU não é superior a 416 o FIX. Se for superior, ele vai pagar a diferença. Então vamos arredondar que 416 o FIX, por exemplo, vamos imaginar que ela desse R$ 1.500. Então se o valor do IPTU é 2.000 e ele preencher os demais requisitos, ele vai ter isenção só sobre 1.500. Ele vai ter que pagar R$ 500 de IPTU, ok? É isso que está dizendo essa primeira isenção, então, que é isenção para aposentados e portadores aí de deficiência. Continuando. Tem outra isenção aqui, que é a isenção para ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Aqui acho que muito poucos ainda tem, né? São vivos ainda, tá certo? Dessa época. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, né? E além disso também fala aquele que lutou na Revolução Constitucionalista, que é anterior ainda, 1932. Então veja, para o cara ter lutado na Segunda Guerra Mundial, 1945, sei lá, o cara ia para a guerra com 18 anos, né? Vamos imaginar que ele foi para a guerra com 18 anos. Então aí ele teria hoje 55, vou arredondar, tá? Se nós estivéssemos em 2020, vai, 55, 75, ele teria que ter algo em torno aí de 92 anos, acho que é isso, mais ou menos isso, né? Ok, se ainda houver alguém nessa situação, ele é isento, tá lá, ó.
É isento também o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e da Revolução Constitucionalista de 1932, que tem lutado a favor do Estado de São Paulo, nesse no caso a Revolução Constitucionalista. E seu respectivo cônjuge supérstite, né, o respectivo cônjuge se ainda estiver vivo, relativamente ao imóvel integrante do seu patrimônio, classificado na categoria estritamente residencial, onde efetivamente resida. Tá? Então, o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial ou combatente lá da Revolução Constitucionalista de 1932, o imóvel onde ele reside não paga IPTU. Se ele morrer, o cônjuge tem direito a isso. Os filhos não, tá? Só o cônjuge supérstite. Continuando. Outra hipótese de isenção, que é a isenção para habitação popular. Você vai ver que ela tem vários detalhes aqui, ó. Vamos ver com calma. Isenção para habitação popular. São isentos os imóveis destinados à habitação popular, isentos de IPTU, né? Os imóveis destinados à habitação popular nos seguintes casos. Olha só. Primeiro, cujos contribuintes possuem seu patrimônio um único imóvel situado no município de Campinas, no qual efetivamente residam e não ultrapasse o limite de área construída e valor venal relacionados nos itens 1 e 2. O item 1 e 2 vai trazer alguns limites, tá? Mas antes de ver esses limites, então... Nossa, ficou tudo torto aqui, né? Antes de entender esses limites aí, vamos ver com calma, ó. Então, para ter isenção, são contribuintes que possuem seu patrimônio um imóvel só, situado em Campinas, no qual de fato morem, tá? E que obedeçam ainda o seguinte, aí tem que ser imóvel, olha, destinado à habitação popular. Tem que obedecer o seguinte, primeiro, tem que estar cadastrado na categoria residencial horizontal, mais à frente a gente vai falar um pouquinho das categorias. Cadastrado na categoria residencial horizontal, com área total construída não superior a 80 metros, tem que ser no máximo 80 metros quadrados, ou na categoria residencial vertical, com área construída não superior a 50 metros. Residencial vertical, guarda, são apartamentos, tá? No máximo 50 metros. Sem área territorial excedente, cujo valor venal não ultrapasse 60 mil fix no mês de janeiro de cada exercício financeiro. Então veja que o objetivo é favorecer realmente só a população de mais baixa renda, né? Ou que mora no local realmente mais simples. Ó. Então, imóveis destinados à habitação popular, cujos contribuintes só tenham um único imóvel em Campinas, onde eles morem, e que desde que a área não seja superior a 80 metros, no caso de casa, ou 50 metros, no caso de apartamento, e o valor venal não ultrapasse 60 mil fix. O que mais? Além disso, outra condição. Cadastrado na categoria residencial vertical, com área de até 55 metros quadrados, que mais à frente, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre essas categorias. E que cumulativamente, primeiro, tenha valor venal até o mês de janeiro de cada exercício de até 30 mil fix, e tem o valor de metro quadrado do terreno tomado para cálculo do valor venal do imóvel de que trata o item 2.1 de até 150 fix por metro quadrado. Tá? Um conselho, quer que eu te dê um conselho aqui como professor e como também já quem estudou para concurso? Não queira se preocupar em guardar esses valores. Guarde a lógica. Qual que é a lógica? Imóveis destinados à habitação popular, em Campinas, terão direito à isenção, desde que guarde até a linha A. Eu me preocuparei em guardar até a linha A. Primeiro, aqueles contribuintes que possuem um único imóvel em Campinas, no qual de fato morem, né, o imóvel foi lá destinado à habitação popular, as Coabs, né? Vamos pensar assim. Destinado à habitação, se bem que no caso especificamente da Coab de Campinas, nós vamos ver que tem um inciso lá na frente. Mas imóveis destinados à habitação popular, desde que o contribuinte seja o único imóvel que o contribuinte resida, ok? E desde que obedeça os demais requisitos. Pronto. Os demais requisitos eu não me preocuparia em ficar decorando. O que mais? Também tem direito à isenção os imóveis para habitação popular, cadastrados nas categorias residencial vertical, residencial horizontal, territorial, e que seja objeto de compromisso de compra e venda, cessão de direito de uso, termo de ocupação assemelhados, firmados com beneficiários dos programas habitacionais vinculados. Blá, blá, blá. São isentos os imóveis residenciais ou territoriais, quando tem só o terreno, que sejam aí oriundos de programas relacionados a, primeiro, Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab Campinas. Campinas tem, acho que ainda tem, essa Companhia de Habitação Popular de Campinas, é uma companhia municipal, uma empresa municipal, tá? Então, se a Coab, por exemplo, está lá construindo apartamentos para vender, né? E a pessoa está comprando da Coab, é isento do IPTU, ok? Primeiro, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbana do Estado de São Paulo, a CDHU. CDHU é a Coab estadual, vamos dizer assim, a companhia estadual que cuida de habitação popular. E também
se estiver vinculado ao programa federal Minha Casa Minha Vida, voltados aos programas com renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos, e que obrigatoriamente sejam cadastrados na Secretaria Municipal de Habitação na Companhia de Habitação Popular de Campinas, Coab Campinas. Resumindo, serão isentos do IPTU os imóveis aí destinados à habitação popular, desde que esteja ligado a algum programa, ou da Coab de Campinas, ou do CDHU do Estado de São Paulo, ou do programa Minha Casa Minha Vida. Ok? O que mais? Também serão isentos imóveis destinados à habitação popular, que forem cadastrados na categoria residencial vertical é apartamento, cadastrado na categoria residencial vertical, com área construída de até 55 metros quadrados e que, ao mesmo tempo, tem o valor venal no mês de janeiro de cada exercício de até 20 mil, o FIX, aqui não é 20 milhões não, tá? Esses vírgula aqui 000, que é o FIC, ela tem 4 casas decimais. Então tem o valor venal de até 20 mil FIX, e tem o valor do metro quadrado do terreno, tomado para cálculo do valor venal de que trata o item 1, de até 50 FIX. Tá? Então, nesse caso aqui, também terá direito à isenção. Parágrafo 1º. A isenção de que trata o inciso 3º desse artigo, que é essa daqui justamente que nós estamos falando, imóvel destinado à habitação popular, será concedida de ofício pela administração tributária para todos os imóveis que atenderem às exigências legais de acordo com os dados constantes do cadastro imobiliário no último dia útil do mês de outubro do exercício exterior a que será concedida a isenção, dispensando o requerimento interessado sem prejuízo da ulterior verificação pela administração tributária. Então está dizendo que a concessão da isenção ela será automática, não depende de requerimento. Mas vamos resumir que é muita informação aqui, né? Só nesse 3. Veja, a gente está falando de isenções. Já falamos da isenção para aposentado ou deficiente, já falamos da isenção para o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial ou combatente da Revolução de 32. E agora estamos falando sobre isenção para habitação popular. E aí são isentos imóveis destinados à habitação popular, nos seguintes casos. Primeiro, se o contribuinte possui um único imóvel em Campinas onde ele resida e desde que obedeça o limite de área construída e valor venal que a lei estabelece. Ótimo. Cadastrado na categoria, também é isento, o imóvel destinado à habitação popular. Cadastrado na categoria horizontal, residencial vertical, residencial horizontal territorial, ou seja, terreno, casa ou apartamento, e que esteja relacionado a algum programa da Coab de Campinas, CDHU ou Minha Casa Minha Vida. E terceiro, vai ser também isento IPTU o imóvel destinado à habitação popular, desde que cadastrado como apartamento com área construída de até 55 metros quadrados, desde que tenha o valor venal de até 20 mil FIX, e tem o valor do metro quadrado do terreno de até no máximo 50 o FIX. Ufa, já é bastante informação, né? E aí, o parágrafo 1º vai dizer que, então, essa concessão da isenção é automática pela administração, não depende de requerimento do contribuinte. Para fechar esse bloco, última isenção aqui, desse bloco, hein? O próximo bloco tem mais. Isenção para imóveis cedidos para uso da administração pública. O que ele diz aqui? Inciso 4º. Os imóveis graciosamente cedidos para uso da administração pública direta municipal, suas autarquias e fundações, proporcionalmente ao tempo que perdurar a cessão. O que é o imóvel graciosamente cedido para uso da administração direta municipal? São aqueles imóveis que o dono do imóvel ele permite que a prefeitura use sem cobrar nada. Se ele cobrar aluguel da prefeitura, ele vai ter que pagar IPTU, ok? Aqui ele não cobra nada. Ele graciosamente cede, e aí proporcionalmente ao tempo que durar a cessão. Durante o tempo que a prefeitura estiver podendo utilizar, né, ele não vai pagar IPTU. Uma forma de estimular, né, esses empréstimos, aí, vamos dizer assim, à prefeitura. E aí é parágrafo único. Essa isenção será extensiva. Primeiro, a taxa de coleta, remoção e destinação de lixo. A famosa taxa de lixo, tá? Então, se o cara empresta o terreno para a prefeitura de Campinas usar sem cobrar nada, ele não precisa pagar IPTU no período e também não vai ter que pagar a taxa de coleta de lixo. E também essa isenção ela é extensiva. A administração pública direta do governo do Estado de São Paulo e da União Federal, suas autarquias e fundações, quando constar expressamente nos termos de cooperação ou convênio vigentes firmados com a administração municipal, excetuada a taxa de coleta, remoção e destinação do lixo. O que é isso? Aqui está dizendo que se o particular cede para a União e para o Estado, desde que a União e o Estado estejam trabalhando em convênio com a administração municipal,
Por exemplo, um programa de saúde que tem lá, a União ela vai cuidar de fornecer o pessoal. E aí a União vai fornecer o pessoal e eles vão ficar num prédio que foi cedido por um particular, sem cobrar nada, para que a União possa colocar ali os seus servidores, tá certo? Para atender esse convênio que tem com a administração municipal de Campinas. Nesse caso, não será cobrado IPTU do proprietário, mas ele vai ter que pagar a taxa de coleta de lixo. Ele não vai pagar a taxa de coleta de lixo se for diretamente para a Prefeitura de Campinas. Agora, se for cedido para a União ou para o Estado, para que a União e o Estado utilizem num convênio com a administração municipal, aí paga a taxa de coleta de lixo, mas aí não paga IPTU em nenhuma das situações. Ok? Muito bem, vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.